Oi, turminha do segundo ano, tudo bem? Vamos lá, todo mundo já acordou? Vamos lá para mais uma aulinha de ciências? Pega a apostila lá na página 20. Conhecendo as plantas. Nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas, sobre as partes das plantas, tá? Pega então lá a apostila na página 20. Neste capítulo, você vai conhecer mais sobre alguns seres essenciais à vida, né? A nossa vida, as plantas. Assim como os demais seres vivos, as plantas precisam de água e alimento. Podem se reproduzir e têm um ciclo de vida. Mas você já pensou em como as plantas bebem água ou obtêm alimento? De que forma elas se reproduzem? Prepare-se para descobrir essas e outras curiosidades sobre as plantas. Continuando na página 21. As plantas estão em quase todos os lugares, né? Por onde a gente passa, nas matas, nas praças, nos parques, nos jardins, na escola, na nossa casa. Mas nem sempre reparamos nelas, não é mesmo? Será que é porque elas não se locomovem nem fazem barulho como os animais? Será? Que tal agora você olhar com mais cuidado as plantas ao seu redor? Então, o que nós vamos fazer? Por onde vocês forem hoje, né? Se alguém tiver aí um jardim, ou mesmo na rua de vocês, ou se vocês passearem de carro, né? Como a gente não pode ir em outro lugar, né? Dá uma observadinha nas plantas, assim, conforme vocês vão passando na avenida. Que planta geralmente não é percebida? Que planta a gente nem vê, nunca vê? Né? Geralmente é uma plantinha bem pequena, sem flor, porque não chama atenção, não é? Um capim, uma graminha, né? Às vezes a gente não vê. E uma planta que todos percebem? Sempre que a gente ia para a escola, né? Quando a gente passa ali pela avenida, tinha uma árvore ali bem florida. Então, uma árvore que chama bastante atenção da gente é uma árvore grande com muita flor. Vocês concordam? Da tia Fer é. Então, lá, uma planta grande e florida. Um exemplo, o ipê. Né? Quando o ipê está florido, você passa e olha e fala, nossa, que árvore linda, né? Uma planta que a gente come. Que planta que vocês costumam comer? Tia Fer vai colocar aqui, alface, rúcula, couve, maçã, né? São plantas. Um objeto feito de plantas. O que a gente conhece que é feito de planta? Cadeira, mesa, lápis, papel, né? Quase tudo isso aí que eu falei é feito, né, do tronco da árvore, não é? De madeira. Bom, a tia Fer colocou essa resposta, vocês podem colocar outras, tá bom? As plantas podem ser encontradas em vários ambientes, no solo, na água ou ainda presa nos galhos de outras plantas. Você já reparou que existem plantas pequenas, como a grama, e as plantas gigantescas, como algumas árvores? Apesar de apresentar diferentes tamanhos, formas e cores, a maioria das plantas é formada pelas seguintes partes. A tia Fer colocou esse quadrinho que é para vocês pintarem esse pedacinho aí na apostila. Então, as plantas, né, são formadas por raiz, caule, folha, flor e fruto. E dentro do fruto fica a semente, não é? Então, a gente vai passar para a página 22 agora, que a gente vai falar um pouquinho sobre essas partes aí. Vamos lá? 22, a página. Bom, aqui está destacado, né? Esse círculo vermelho que está destacando cada parte da planta. Vamos começar lá embaixo, ó, pela raiz. Olha o desenho da raiz. Olha o caule, né? Que é o tronco da árvore. Folha, flor, fruto. E dentro do fruto tem as sementes, não é isso? Tem árvores, pessoal, que só tem folha.
né? Ela não tem nem flor e nem fruto. E já tem umas que sai a florzinha e a florzinha vira o fruto. E dentro do fruto tem a semente. E tem algumas que tem só flores, não é? Então, aqui tá falando um pouquinho, né, de cada parte dessa. Mais adiante, a gente vai falar um pouco mais de cada partinha aí dessas plantas, tá bom? Então, aqui é uma árvore e tá mostrando, né, destacadinho aí pra gente ver as partes dela, tá? Então, ó, cada uma dessas partes tem uma importante função para a vida das plantas, como a gente vai ver mais adiante aí, nas outras páginas, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre raiz, caule e folha, tá? Na página 23. As plantas precisam de água. Em geral, a água é absorvida pelas raízes. Por exemplo, quando chove, o chão molha, não molha? Então, entra a água dentro da terra e molha essa planta. Então, ela sobe, né, para a árvore através das raízes e do caule, não é? Então, ó, ela é absorvida pelas raízes, passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta, certo? A água é eliminada pelas folhas, então ela sai pelas folhas, mas não, a gente não consegue ver porque ela sai em forma de vapor, ela não aparece, não é? Aí tem uma plantinha, ó, tá? Tá muito pequeno agora aí para te ferver. Eu vou olhar aqui na apostila, tá bom? Então tem, ó, a raiz subindo, né, pelo caule e saindo pelas folhas. É o desenho que tá aí, ó. E tem alguém regando, né, essa plantinha, não é? Quando regamos uma planta, a água que molha o solo é absorvida pelas raízes. Com a água, a planta também absorve sais minerais, que são as vitaminas, né? A água sai, dentro do caule, há tubos muito fininhos por onde a água sobe até as folhas. A água sai do corpo das plantas pelas folhas em forma de vapor de água. Por isso que coloquei invisível, porque é um vaporzinho, tá? As raízes geralmente ficam debaixo do solo, ou seja, são subterrâneas e elas fixam as plantas e absorvem a água e os sais minerais. O caule sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutrientes entre a raiz e as folhas. As folhas geralmente são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variados, e é pelas folhas que as plantas perdem água, tá? A gente falou um pouquinho, né, da raiz, do caule e da folha, não é? Como que é que a planta, né, bebe água, não é? Que a gente falou aqui na página 23. Agora nós vamos para a página 24. Vamos lá? As plantas se alimentam e respiram. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. E essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. As plantas são capazes de transformar o gás carbônico, que é o ar, né, é um gás presente no ar, e água em açúcar, chamado glicose, que serve de alimento para ela. Então, esse é o alimento, né, das plantas. Essa transformação precisa de luz solar, né, para acontecer. E é chamado, né, esse processo, essa transformação, né, que a planta realiza, é chamado de fotossíntese. E ele acontece nas folhas, que é verdinha. Observe na ilustração, ao lado, além de produzir açúcar, a planta também libera o gás oxigênio, não é? Que a gente respira, que é o nosso ar. Esse gás é utilizado pelas plantas e por todos os seres vivos na respiração. Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é tão importante para os seres vivos. Então, nós temos aí um desenho, né, mostrando
de como a planta produz o seu alimento e tem o R-Code, que tem um vídeo aí também mostrando esse processo da fotossíntese, que a planta, né, ela recebe a luz solar e ela faz esse processo, né, de liberação de oxigênio, aonde ela vai puxar o ar sujo, que seria o gás carbônico, e depois vai liberar oxigênio, que é o ar limpinho, que a gente fala que as árvores limpam o ar, não é? A gente tem mania de falar isso. Quanto mais árvore no lugar, mais gostoso é o ar para a gente respirar, não é? Então, não deixa de ver o R-Code. A tia Fer grifou ele aí, ó, deixou ele destacadinho para vocês entenderem direitinho como que acontece o processo, né, da fotossíntese. Você sabia que a fotossíntese não é a respiração das plantas? A fotossíntese fornece nutrientes, mas as plantas também respiram o tempo todo. Na respiração, ocorre o oposto. As plantas utilizam o gás oxigênio do ar e liberam o gás carbônico. Então, as plantas respiram como a gente, tá? Fotossíntese é quando as plantas usam água, gás carbônico e a luz do sol para produzir o seu alimento e liberar oxigênio, tá? Tia Fer deixou de vermelho aí, destacadinho, tá? Para a gente dar uma recordadinha, né, no que é o processo da fotossíntese, certo? Vamos continuar? Observe o tomateiro representado a seguir. Você reparou que estão faltando algumas partes dele. Do lado aí tem as figurinhas, vocês vão recortar e vão colocar lá, tá bom? Então, recortem e complete lá. Aí a gente vai completar com as figuras e depois com os nomes. Então, primeiro, o que está faltando ali em cima? A folha, o fruto, a flor, um pedacinho do caule e um pedacinho da raiz lá embaixo. Agora vamos colocar o nome, vamos escrever? Folha, fruto, flor, caule e raiz. Então, essas aqui são as partes do tomateiro, tá? Número 2. Ligue as frases às partes da planta correspondentes. Então, a gente vai ligar, vou ler, né, a letra A até a letra E e a gente vai ligar nas partes da planta. Local em que ocorre a fotossíntese. Aonde que a tia Fer falou que acontece a fotossíntese? Nas folhas, não é? Absorve água e sais minerais. Por onde que é que a planta absorve? Pela raiz, isso mesmo. Transporta, leva a água da raiz para as outras partes da planta. O caule, não é? Local por onde a água sai da planta. Por onde que a gente falou que sai e que a gente não vê, que ela sai em forminha de vapor? Pela folha, isso mesmo. Fixa a planta no solo, que segura a planta no solo. A raiz, isso mesmo. Bom, nós vamos fazer agora a página 26. Você viajou por uma semana. Quando ela voltou para casa, olha como que ela encontrou o vasinho de flor dela. O que aconteceu? Ela está murcha. Por que será? O que aconteceu que a planta ficou desse jeito? Ficou sem água, não é? Então, nós vamos responder na letra A. De que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? O que ela precisa, né? Para ela crescer, para ela ficar forte. Luz do sol, água, sais minerais que tem na terra, no solo, e algumas precisam de suporte para crescer. Tem umas que tem que pôr tipo um pauzinho, um palitinho, porque se ela crescer ela pode cair e quebrar, né? O caule dela quebra. E também tem umas que precisam ser podadas, tá bom? 4. A ilustração a seguir representa um experimento com plantas. Observe.
plantinha A e plantinha B. Ele vai tampar a planta A. Qual dessas duas plantas vai ter mais dificuldade para sobreviver? Isso mesmo, a planta A. Por quê? Porque ela não vai receber luz e a planta, para crescer e para sobreviver, ela precisa de luz solar, não é? Complete a frase a seguir. As plantas precisam de, que a tia Fer falou, luz do sol para realizar o processo do quê? De fotossíntese e produzir o seu próprio alimento, tá? Então, nós vamos terminar por aqui, tá bom? Nós vamos fazer até a página 26. Façam na apostila, tirem foto e enviem para a tia Fer, tá bom? Tchau, até a próxima aula.